Amém, glória a Deus. Muito obrigado, pessoal do louvor. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Isso não tem preço, né, irmãos? A gente deitar a cabeça no nosso travesseiro, dormir, sabendo que o inimigo não tem poder para nos acusar, porque o sangue de Jesus Cristo nos lava, nos purifica de todo pecado. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu gosto muito dessa música, né? A letra é bonita, a melodia. Aleluia. Bom, nas quintas-feiras eu sempre abro espaço para alguém pregar aqui. Você me convida alguém. E nesta noite eu convidei o pastor Sérgio para trazer uma palavra de Deus ao nosso coração. Eu queria convidá-lo para que ele pudesse estar aqui conosco. E certamente Deus vai abençoar a sua vida no nome de Jesus. Vamos receber o pastor Sérgio. Um forte aplauso ao nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Tem uma aguinha aqui. Fica à vontade, pastor. Muito obrigado. Deus abençoe a vida dos irmãos. Me encontro feliz, alegre por esta rica oportunidade. Quero agradecer o pastor Geraldo por ter aberto esta grande oportunidade, que eu tenho certeza que é ímpar para cada um de nós poder ouvir a voz de Deus através da nossa própria boca, através do nosso próprio ser. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para os irmãos também essa noite. Quero agradecer a Deus também pela receptividade desta igreja, que tem nos recebido com muito carinho. Eu e a minha família louvamos a Deus por esta família ou por essas famílias. E eu tenho certeza que aqui não é outro lugar, senão a casa de Deus. Amém? Louvamos a Deus. Peço, quem trouxe Bíblia esta noite? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia juntamente comigo. 2 Samuel, capítulo por número 6, verso também de número 6 e o verso de número 7. A epígrafe do texto diz: morte de Uzá por tocar a arca. Amém? Assentado mesmo como estão, estaremos fazendo a leitura. Posso ouvir um amém? Você que achou? Glória a Deus. Vamos ganhar tempo, vamos estar fazendo a leitura da palavra que Deus colocou no meu coração. Diz assim, o verso de número 6, também do capítulo 6 de 2 Samuel. E chegando à eira de Nagom, estendeu Uzá a mão à arca, e teve mão nela. Estendeu a mão à arca de Deus, e teve mão nela, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. É uma passagem muito conhecida, tenho certeza, pelos irmãos que são leitores, são alunos também da EBD, como tenho participado aqui da EBD, uma bênção de Deus para as nossas vidas, e eu posso ganhar tempo aqui em se tratando da introdução. Mas nós sabemos, irmãos, que Davi, quando começou a reinar, reinou 7 anos e meio em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. E quando ele chegou em Jerusalém, a primeira coisa que Davi desejou fazer foi trazer de volta a arca de Deus, que já estava fora ali do arraial de Jerusalém há alguns anos. Segundo alguns historiadores, mais de 40, alguns ousam dizer que mais de 60 anos, a presença de Deus, a arca de Deus, estava fora de Jerusalém. Eu não sei, irmãos, como é que faz para estar em um determinado lugar como esse, ou como qualquer um outro templo, como era Jerusalém, como era Israel, e o costume que eles tinham de adorar a Deus, a arca fora feita para que fosse o tesouro nacional de Israel, e agora a arca não estava mais em Jerusalém, a arca não estava mais ali representando a graça, a presença de Deus na vida daquele povo.
Então, quando Davi percebeu que a presença de Deus não estava ali, a Bíblia vai dizer que ele reuniu mais de 30.000 homens, soldados, guerreiros, valentes, para buscar, para trazer a arca de Deus de volta para Jerusalém. Olha para o irmão que está ao seu lado, pergunta para ele: você conseguiria ficar mais de 1 ano sem a presença de Deus na sua vida? Irmãos, evidentemente que não, porque todos aqueles que já provaram do amor de Deus, da presença de Deus, da glória de Deus, da unção de Deus em sua vida, com certeza não conseguem mais viver sem a glória de Deus. Não é assim? E Davi então parte em direção à casa de Abinadab, onde estava a arca de Deus, e chegando ali, a Bíblia também vai dizer que ele leva carros de bois novos, para colocar a arca e trazer de volta para o seu devido lugar. Então, chegando ali, ele põe a arca de Deus sobre carros novos de bois. Abinadab, então, dispõe colocar os seus 2 filhos para seguir a Davi. Aio e Uzá vão à frente ali, caminhando, guiando certamente a arca de Deus. E em um determinado lugar, a arca de Deus, os bois, melhor dizendo, tropeçam em uma pedra. Quem já tropeçou em pedra aqui, irmãos? Muitos de nós já temos tropeçado em pedra. Mas aqui, irmãos, Deus permitiu, eu quero até crer que Deus colocou ali aquelas pedras no meio do caminho, porque todas as vezes que nós estamos trilhando, caminhando, seguindo em uma direção que não é a direção que Deus gostaria que eu e você trilhássemos, irmãos, Deus sempre vai colocar uma pedra no caminho, você sabia? Deus sempre vai arrumar um meio, um jeito de nos orientar que o caminho, que o trajeto, que o que nós estamos fazendo não é bom, não está correto. E aí nós tropeçamos, murmuramos, muitas das vezes nos aborrecemos e esquecemos muitas das vezes de consultar a Deus o porquê daquela pedra no caminho. E na verdade Deus está querendo mudar a direção. Deus está querendo, na verdade, orientar a nós o caminho correto que nós precisamos seguir. Pergunta para o seu irmão: você já tropeçou em alguma pedra e murmurou por ter tropeçado nela? Fala para ele, fala para ela, seja profeta de Deus para a vida dela essa noite, para a vida dele essa noite, e diga: fica esperto, porque Deus quer colocar você na direção certa. Deus está querendo falar com você, Deus está querendo despertar você que a direção não era aquela. Mas Deus essa noite tem uma direção para a sua vida, Deus tem uma bênção para a sua vida, Deus tem vitória para a sua vida hoje. E os bois tropeçaram e caíram, e Uzá, que estava mais perto da arca, tentou segurar a arca de Deus. E a Bíblia, irmãos, vai nos mostrar que naquele momento que Uzá tentou e segurou a arca de Deus, no capítulo 6 e 7 vai dizer que Deus fez ruptura em Uzá. Deus matou Uzá por aquela imprudência. E eu disse: mas Deus, que imprudência foi essa? O homem tentou segurar a arca, tentou impedir que a arca se quebrasse no chão. Por que, Senhor? Tu fizeste isso com aquele homem. E foi aí que Deus me respondeu dizendo que até para fazer a obra de Deus, precisamos fazer do jeito dele, da forma dele, da maneira dele, porque do jeito que eu faço, da maneira que você faz, não me interessa para Deus. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga para ele: se você quer fazer a obra de Deus, faça do jeito dele, faça da maneira dele, porque o que importa é estarmos na vontade de Deus e fazendo a obra de Deus da sua maneira. E naquele mesmo instante, irmãos, a Bíblia vai dizer que Davi dobrou o seu joelho e disse: Deus, pequei contra ti e contra os céus. E naquele mesmo instante Deus responde para Davi: Davi,
porventura não lesse nos livros dos retos de Israel, que a arca de Deus não é para andar em carros de bois, mas sobre ombros de sacerdotes levitas, e tu não louvaste o meu nome, Davi. E Davi naquele mesmo instante, irmão, se levantou do joelho, partiu em direção a Jerusalém, colocou a arca de Deus na casa de um outro homem, Obed-edom, e saiu em direção a Jerusalém. E quando entrou na cidade, ele entrou gritando: Jedutu, 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 maestro do coral de Israel, Deus está irado. E ele disse que a arca do Senhor só entrará aqui em Jerusalém depois que nós cantarmos louvores e em reveses. O que é isso, pastor? Deus estava requerendo daquele povo louvor, adoração, irmãos. Mesmo para trazer a arca de volta para Jerusalém, precisava ser trazida com adoração, com reverência, de forma correta. Não era de qualquer maneira que iam se apresentar diante da presença de Deus e trazer a arca de Deus de qualquer maneira. Não, para fazer a vontade de Deus, temos que fazer da maneira de Deus, do jeito de Deus, da forma correta, porque Deus certamente se agrada quando assim fazemos dentro da sua vontade. Agora Davi então pega alguns homens, pega alguns cantores, pega alguns arpistas, instrumentistas, volta em direção aonde estava a arca de Deus, sobre a casa de Obed-edom, e a palavra de Deus vai dizer que a casa de Obed-edom foi ricamente abençoada, porque a presença de Deus estava ali com Obed-edom. Irmãos, se eu fosse você, levantava a sua mão e dava um glória a Deus bem forte, porque Deus, irmãos, sempre vai abençoar aquele que reverencia-se na presença de Deus. Oh, maravilha! Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E assim, irmãos, Davi caminhou em direção a Jerusalém, fazendo ali a obra de Deus. E quando ele entra ali em Jerusalém, diz a Bíblia que ele arrancou aquela estola de linho puro, pastor Geraldo, que estava vestindo, e começou a bailar, a dançar, a se alegrar na presença de Deus, porque ele estava ali, na verdade, com aquela missão, com aquele gosto de missão cumprida, por ver a arca de Deus voltando para o seu devido lugar. E tudo, obviamente, que Davi queria naquele momento era reconhecimento por aquilo que ele havia feito de melhor para o povo de Jerusalém. Mas ele se depara com alguém na janela. E essa mulher que apareceu na janela virou-se para ele e disse: rei vadio, sem moral, sem pejo, se despindo, tirando a tua roupa como quem tira qualquer vadio. Naquele mesmo instante, irmãos, o semblante de Davi mudou. Porque todo ser humano, por mais que ele diga que não quer, existe até um louvor dizendo: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. É mentira, irmãos, todos nós buscamos fazer a vontade de Deus com diferença, com amor, com zelo, mas é óbvio que todo mundo quer reconhecimento. A gente sabe que o maior deles vem da parte de Deus, mas nós queremos, na verdade, ser reconhecido por aquilo que nos lançamos muitas das vezes, e Davi estava esperando isso, mas apareceu alguém na janela e disse: tu está louco? Tu está maluco? O que você está fazendo? Você é rei. Será que você não percebeu que você foi coroado, que você é rei? Ele disse: olha, o que eu estou fazendo é adorar ao Senhor, porque Deus rejeitou a teu pai, aquele infeliz apóstata que foi consultar feiticeira, ao invés de estar me adorando. E o que eu estou fazendo é adorar a Deus, porque a presença de Deus voltou para o seu devido lugar, e podemos buscar a Ele e ser respondido por Ele todas as vezes que assim o buscarmos. Oh, irmãos, é sempre assim. Todas as vezes que nós nos lançamos, o diabo sempre vai colocar alguém na janela.
Mas eu trago uma orientação de Deus para a tua vida hoje. Despreze essa pessoa que muitas das vezes aparece na janela para criticar aquilo que você está fazendo na casa de Deus, na obra de Deus, na presença de Deus. Isso certamente são pessoas enviadas pelo cão para tentar tirar a tua atenção, a tua direção daquilo que você vem fazendo para com Deus. Então despreze todas as vezes que alguém aparecer em uma janela para criticar a sua vida, as nossas vidas. Oh, aleluia. Eu quero encurtar aqui a introdução e quero abrir o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração essa noite, e gostaria de falar aqui sobre os 3 requisitos de Deus para fazermos a sua obra. Quem está fazendo a obra de Deus aqui? Levanta a mão. Você que está fazendo a obra de Deus, levanta a mão. Nem todos levantaram, pastor Geraldo. Eu acho que nem todos estão fazendo a obra de Deus ou querem fazer. Eu vou perguntar de novo. Quem está fazendo a obra de Deus aqui? Levanta a mão. Oh, maravilha, melhorou. Então Deus colocou no meu coração esse tema, os 3 requisitos de Deus para fazermos a sua obra. O primeiro requisito, irmãos, que Deus colocou no meu coração para trazer esta mensagem essa noite, principalmente a minha vida, é a oração. Fala, o primeiro requisito de Deus é a oração. O pastor orou aqui, a irmã testemunhou, levou o pastor em sua casa para testemunhar do que Deus fez através da oração. Irmãos, a oração é a gasolina do crente, é a chave que abre porta. A oração, irmãos, é algo que move o coração de Deus a nosso favor. Porque o crente que ora é um crente cheio da graça de Deus. E o crente que não ora, irmão, só a misericórdia de Deus na vida dele. Aí ele vem para a igreja e fica assim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Porque ele já perdeu, na verdade, as forças de orar. Mas a oração, irmãos, ela precisa ser permanente na vida do crente. E eu trago algumas experiências em se tratando dessa questão da oração. Eu vi Deus trabalhar algumas vezes, irmãos, através da oração. Nós tínhamos uma amiga que congregava conosco lá em Paciência, irmã missionária Amanda Lopes, algumas pessoas já devem ter ouvido falar, cantora evangélica, e certa feita ela disse, pastor, nós vamos viajar para Minas, porque temos um convite para cantar lá. E a gente está indo, a gente queria a sua bênção, e nós oramos ali, abençoamos a vida da Amanda, o esposo dela, irmão Vinícius, e eles foram para Minas. Isso em 2008, mais ou menos, e eles tinham um carrinho muito velhinho, um chevetinho, ano 85, 86, e eu fiquei preocupado com aquilo, porque eles iam para tão longe, eu não sabia como é que estava o estado do carro deles, fiquei meio preocupado, mas deixei porque sabia que Deus certamente estaria levando e trazendo debaixo das suas potentes mãos, porque é assim que Deus faz, irmãos. Todas as vezes que nós nos lançamos para fazer a obra de Deus, Deus ele cuida daquilo que é nosso, Deus cuida daqueles que são nossos. E aí eles foram. E ela contando esse testemunho depois, ela disse que no meio do caminho, ela conversando com o esposo, eles dizendo, poxa Amanda, mas como é que vai ser? Nós não temos dinheiro suficiente para chegarmos lá, até mesmo para lancharmos está difícil, porque ou a gente lancha ou bota combustível no automóvel. E mesmo colocando combustível, se isentando de estar lanchando na estrada, eles sabiam que o dinheiro não daria. E foram, e no meio da estrada, orando, e começou a cair uma chuvinha muito fina. E o carrinho deles não andava muito, e de repente passou alguém por eles, um outro carro passou por eles correndo, e coisa assim de 30, 40 metros à frente, aquela chuvinha fina caindo, eles abriram o vidro do carro da frente e viu como saiu um monte de papel voando pelo vidro. E aqueles papéis foram colando assim no vidro, e o para-brisa tentando tirar aqueles papéis, e eles encostaram assim, porque era muito papel, irmãos. Quando eles encostaram, que olharam, era um monte de nota de dinheiro, 50 reais, 20 reais, 10 reais, que o carro da frente deixou escapar, a gente não sabe por que motivo, não é?
A gente sabe, na verdade, que Deus, quando quer fazer, Deus, quando quer operar, irmãos, Ele opera. Mas o que eu e você precisamos entender, que existe um mecanismo para Deus agir em nossas vidas, que é a oração. Eles oraram e começaram a catar aquele dinheiro que colou assim no vidro do para-brisa, e foram contando, mais de R$250. Era o que eles precisavam para chegar lá e ainda sobrar uma merrequinha para eles poderem lancharem alguma coisa. Então, irmãos, Deus, Ele sempre vai agir através da oração. Deus sempre vai fazer alguma coisa através da oração. O que eu e você precisamos entender é que nós precisamos continuar orando. É bem verdade que Deus tem tempo e hora para agir. Deus tem tempo e hora para fazer algumas coisas em nossas vidas. Há tempo determinado para tudo, mas eu queria dizer para vocês que a oração, ela pode muito em seus efeitos. Eu sustentei uma filha que estava internada no Hospital Rocha Faria durante uma semana. Ela tinha 9 anos de idade, internou numa terça-feira, quando estava completando 9 anos de idade, ela completava na terça-feira. No sábado seria a sua festinha. Na terça-feira ela passou mal. Corri para o Hospital Rocha Faria com ela. E chegando ali, ela entrou num quadro muito complicado, porque tinha feito uma parada cardiorrespiratória, havia lesado o cérebro e estava com um quadro de morte cerebral. E aí os médicos nos chamaram e disseram: olha, o quadro é muito difícil, possivelmente a gente não vai conseguir reverter. E ela não passa dessa noite. E eu dobrei os meus joelhos ali naquele corredor do Hospital Rocha Faria e comecei a orar. Entrei num propósito de oração, entrei ali num jejum santo, agradável a Deus, em prol da melhora, em prol da recuperação da minha filha, que estava completando 9 anos de idade. E começamos a orar, e o médico vinha e dizia muitas das vezes: olha, prepara a família, prepara, ela está sobrevivendo por conta de alguns aparelhos, se nós retirarmos os aparelhos, certamente ela não vai suportar. Fizeram uma cirurgia de emergência no próprio ambulatório, colocaram uma válvula externa, porque ela tinha hidrocefalia, mas vivia como uma criança normal, não tinha nenhuma sequela, não tinha nenhuma aparência de uma criança hidrocéfala. Vivia, estudava, estava estudando no colégio, normalmente, na sala onde todos os demais alunos estudavam. E por 3 ou 4 vezes naquele mesmo dia, o médico pedia para que nós ligássemos, falássemos com a família que ela certamente morreria, não passaria daquela noite. Passou terça-feira, passou quarta, quinta, eu em oração. E quando foi no sábado pela manhã, eu estava na porta do ambulatório, de costa para a porta apareceu um homem de terno, bem vestido, e disse: homem, pai, deixa eu falar com o senhor. E eu me aproximei dele e ele disse: olha, Deus ainda não levou a sua filha por conta da sua oração. E eu virei para ela, que estava na cama, e quando me virei novamente para a porta, não vi mais aquele homem. Eu fui até o corredor, a minha prima estava sentada num banco a mais ou menos uns 20 metros ali daquela porta. Eu me retirei ali daquele ambulatório, fui até aquele banco onde a minha prima estava sentada. Dobrei o meu joelho ali naquele banco e disse: Deus, o desejo do meu coração é que tu recupere, é que tu traga a minha filha de volta. Mas se a tua vontade é levá-la, prepara o meu coração, prepara a família, prepara os demais irmãos, para que possamos suportar esta grande perda. Eu renuncio agora o pedido que eu tenho lhe feito através da oração. Antes que eu me levantasse, pastor, a médica que estava cuidando da minha filha gritou: pai, dê um pulinho aqui, por favor. Eu me levantei do joelho, fui até onde a minha filha estava, e ela disse: pai, ela fez mais uma parada cardiorrespiratória no momento que o senhor saiu daqui. Nós tentamos reanimar a sua filha, mas ela se foi. Irmãos, Deus pode muito através da oração. Mas o que nós precisamos entender é que Deus tem a sua vontade soberana para com as nossas vidas. E existem coisas que Deus vai sustentar, porque o livro de Salmos vai dizer que Deus atende o desejo do coração do homem através da oração.
Mas a grande verdade, irmãos, é que existem alguns desígnios de Deus, algumas vontades soberanas, que são soberanas sobre as nossas vidas, que Deus não vai abrir mão. A minha mãe dizia que ela fazia intensa oração pela minha vida, para que eu pudesse aceitar a Jesus, ir para a igreja. E eu dizia: mãe, eu vou para qualquer lugar, menos para a igreja. E segundo ela, orou durante 16 anos. E um belo dia eu recebi um convite de um amigo que eu não podia recusar, porque muito me ajudava quando assim precisava dele. Esse irmão hoje dorme no Senhor. E ele me fez um convite para estar na igreja e eu fui. E a igrejinha, irmãos, esse altar aqui cabia mais ou menos umas 4 igrejas dentro dele. E na hora do apelo, parece que algumas mãos me seguraram e me levaram à frente. E eu disse ao pastor que estava fazendo o apelo, disse: eu não queria vir aqui, mas alguma coisa me trouxe. E ele disse: isso é fruto da oração de alguém que ora pela sua vida. Você pode adorar ao Senhor com as palmas dessa noite? Porque essa pessoa que você tem orado por ela, que você tem jejuado por ela, Deus sabe o momento certo, e Deus vai usar alguém para levar essa pessoa até os braços do Senhor, até a casa do Senhor. E Deus certamente vai lhe dar esta fala, onde você certamente dirá: eu e a minha casa serviremos ou servimos ao Senhor. Oh, maravilha, irmãos. Eu vou correr, as horas já se foram, eu vou picar aqui nesse segundo requisito de Deus, que é obedecendo. Irmãos, se desejamos, se já temos desejado fazer a obra de Deus, temos que fazer com obediência. Porque a Bíblia vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Sim ou não? Quem tem obedecido a Deus aqui? Glória a Deus. Eu fazia uma obra em paciência, vou fechar a Bíblia e vou encerrar aqui. Eu fazia uma obra em paciência, estava construindo uma congregação para um campo onde eu estava como vice-presidente. Já falei isso com o pastor Geraldo. E peguei alguns carros que eu tinha, era proprietário de uma agência de veículo. Peguei 23 carros que eu tinha lá e vendi tudo e joguei tudo naquela obra, comprei o terreno, derrubei algumas kitnets que estavam lá dentro e comecei a fazer a obra. E fiquei tão cego, tão focado naquilo que eu estava fazendo, que eu não percebia que no decorrer dos materiais que a gente precisava comprar, eu estava deixando a minha casa desguarnecida. E aí um belo dia, eu já estava sem dinheiro, só tinha, na verdade, mais um carro para vender, que era o carro de uso. Era o meu carro particular. E naquela noite eu tinha, na verdade, R$7 no bolso, despensa vazia, tudo vazio dentro de casa. E quando a coisa aperta, irmãos, aí a gente lembra que a gente tem uma arma poderosa, que é a oração. E mais uma vez eu venho então para casa, começo a orar ao Senhor. Eu estava convidado para pregar numa terça-feira na igreja de um conhecido, e eu falei com a esposa: olha, eu tenho que estar pregando hoje na igreja do fulano de tal, e tal hora eu vou estar chegando em casa e vou fazer uma oração e a gente vai lá para a igreja dele. E fomos lá na esperança, irmãos, de ter um lanchinho lá, porque a despensa estava vazia mesmo. E chegamos lá, ele estava em obra, pastor, e não pôde dar um lanchinho. E aqueles R$7, na verdade, eu ia botar combustível no carro para voltar para Campo Grande. E eu falei: caramba, mas não saiu nenhum lanchinho. Vamos fazer o seguinte, vamos passar uma padaria, vamos economizar combustível daqui para Campo Grande. E se a gente conseguir chegar lá, a gente passa na padaria, compra um pão, compra um refresco. Ela falou: compra uns ovos, e a gente come e vê o que Deus vai fazer.
E chegando ali na padaria, chovia muito também esse dia. E quando nós paramos o carro assim em frente à padaria, você tem uma ideia, eu estava com um Audi A4, na época tinha 2 anos de uso, e não tinha um centavo sequer no bolso, e eu estava construindo, fazendo uma obra, montando uma igreja, na verdade, para ser uma congregação que o pastor queria que eu dirigisse. Ele queria alugar e eu disse, não, vamos fazer uma igreja, vamos construir uma igreja, para não ficar pagando aluguel. Eu ia ceder a igreja para esse pastor. E aí chegamos ali na padaria, entramos correndo, tinha umas mesas assim na frente da padaria, tinha um menino sentado, tinha um homem em pé na porta, e aí quando eu entrei, que estava passando por esse menino, ele disse, moço, tio. Eu, sim, pois não. Ele disse, o senhor pode comprar uns ovos para eu comer? Eu estava, irmãos, eu falei, meu Deus, eu estava igual aquela viúva, eu não tenho nada em casa, a não ser uma botija de azeite, e vazia. E esse menino me pede para comprar ovos para ele comer. E de repente aquela voz soou no meu ouvido e disse, compra os ovos para ele. E eu disse, eu vou obedecer. Entrei, irmãos, comprei meia dúzia de ovos para mim, comprei meia dúzia de ovos para ele, me deram assim num saquinho separadamente. Aí eu fui comprar pão francês, não tinha pão francês. Aí só tinha pão plus vita, o pão plus vita caro. E aí eu comprei o pão plus vita e na hora de comprar o quisuco eu fiz as contas rápido e não dava para comprar um quisuco, um refresco. E eu voltei ali, e quando cheguei na porta, aquele homem ainda estava na porta, eu disse, porque quando eu cheguei ali, o menino não estava mais na cadeira sentado. Eu falei, moço, por favor, o senhor não viu um menino que estava aqui sentado na cadeira? Ele disse, olha, moço, quando o senhor chegou com esse carro, eu fiquei admirando, achei muito bonito o carro do senhor, mas eu não vi menino sentado nessa cadeira, não. Eu disse, meu Deus, que mistério é esse? Fui para o carro, irmãos. Quando cheguei no carro, a mulher logo, o que você comprou? E aí pegou da minha mão os embrulhos, aí viu os ovos, viu o pão e disse, você não comprou nada para beber? Que montoeira de ovos são essa? Eu disse, poxa, eu estava entrando ali, tinha um menino sentado ali no banco e me pediu para comprar ovos. E eu comprei, ela disse, a gente está quase morrendo de fome, você vai comprar ovos para uma criança que te pede? Eu falei, mas eu sei lá, se foi Deus que mandou eu comprar, eu ouvi uma voz aqui no meu ouvido, dizendo, compra os ovos para ele, e eu comprei. Ele falou, aí ela disse, agora a gente chega em casa e bebe água, tá bom então. Vamos para casa, irmãos, comemos aquele filé mignon em casa, porque é assim, né? A gente quando tem fome, o melhor paladar é a fome, né, pastor Rodrigo? E aí comemos ali aqueles ovos, e aí eu fui para o joelho e comecei a orar, irmãos. Comecei a orar, eu disse, Deus, isso não pode, nós somos fiéis, nós somos dizimistas, nós somos ofertantes fiéis a Ti. E aí eu estava orando e já pronto para me levantar, para deitar, o meu celular toca. E aí um pastor, amigo, conhecido, disse, pastor, como é que está? Eu disse, está tudo bem. Ele, mas está tudo bem da sunamita ou está tudo bem? Eu disse, está tudo bem da sunamita. Quem conhece a história da sunamita aqui? Todos nós conhecemos. Está tudo bem da sunamita. E ele disse, bom, porque eu estava aqui orando com a minha esposa e Deus pediu que eu ligasse para o Senhor e lhe desse uma oferta de R$2.000. Oh, aleluia! Deus ouve a oração de um justo, irmãos. Não desista de orar, não desista de buscar a Deus pela madrugada. Já tem um corinho que diz que de madrugada a fila é menor. E aí ele falou, amanhã de manhã eu estou indo aí para lhe dar esse dinheiro. Pastor, já passei, né? Eu vou correr. Eu vou correr, eu juro que eu vou correr aqui. E aí quando cheguei lá de manhã cedo, ele pegou o dinheiro, me deu. E eu fui para a pedreira, irmãos, com o meu carro, comprei pedra, comprei areia, comprei cimento, comprei um monte de coisa, separei o dinheiro da semana do pedreiro, e fui para casa de noite. Ela falou, e aí, vamos fazer compra? Eu disse, com qual dinheiro? Eu não tenho mais dinheiro. Eu estava orando para Deus mandar provisão lá para o material. E aí, irmãos,
eu voltei para a obra no outro dia, na quinta-feira, e na sexta-feira, o carro agora com combustível, na sexta-feira era mais ou menos umas 10 horas da manhã, ela me ligou e disse: pastor, e quando ela me chama de pastor, eu já sei que alguma coisa Deus está fazendo. E ela disse: pastor, eu disse: pois não, pode falar, varoa. E ela disse: olha, chegou um cartão aqui para você. Eu falei: eu não estou esperando cartão nenhum, deve ser dívida, deve ser cobrança, não abre isso não, deixa isso aí. Ela disse: não, é um cartão do banco, da Caixa Econômica, chegou para você. Eu falei: eu já tenho cartão de crédito, a gente já até está usando o limite dele. Ela disse: mas chegou outro. Eu falei: então abre. E ela abriu: é um cartão de crédito. Eu falei: mas e aí? Tem limite? Ela falou: tem. Qual é o valor? R$1.610 de limite. Eu falei: então glorifica a Deus, porque as nossas compras que Deus está mandando. Aí eu corri para casa, peguei o cartão, fiz compra. Na semana seguinte Deus abriu as portas, escancarou, irmão, sabe por quê? A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Você, irmãos, que deseja receber essa oração do milagre, sai do seu lugar, vem aqui. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família, eu quero orar pela sua casa, eu quero abençoar a sua vida esta noite. Eu quero, irmãos, decretar, declarar, profetizar essa noite que a tua vitória vai chegar sobre a sua vida, ainda que o inimigo das nossas almas esteja tramando contra a sua vida. Esta noite ele vai provar mais uma vez a derrota sobre a vida dele, porque você vai sair daqui completamente abençoado por Deus. Amém? Eu quero passar aqui para o pastor. Posso orar, pastor? Glória a Deus. Eu quero orar pela sua vida. Você que tem um propósito de oração, você que está... já é o pacto, pastor? Não, né? Então eu quero orar por este propósito que você está no seu coração, essa pendência que possivelmente você esteja enfrentando no seu casamento, na sua vida familiar, na sua vida conjugal, na sua vida profissional, financeira, sentimental. Eu não sei o que você está passando. O que eu sei é que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Eu tenho certeza que se você clamar com fé agora, Deus vai realizar o milagre, porque milagre é tudo aquilo que eu e você não podemos fazer. Feche os seus olhos. Eu já posso ver gente aqui derramando lágrimas. Eu já posso ver pessoas aqui derramando lágrimas sobre a sua face, sobre o seu rosto. Oremos agora. Poderoso e eterno Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos neste momento tão glorioso, tão poderoso de oração, onde aqui estamos clamando, Senhor, pelo teu santo e o seu poderoso nome. Senhor, certamente essas vidas que aqui estão, ó Deus, aguardando uma provisão dos céus, estão aguardando, Senhor, neste momento um milagre para com as suas vidas. Certamente, ó Deus, ele já tem clamado, ele já tem pedido, ele já tem colocado diante do teu altar, mas nós neste momento estamos unindo a nossa fé, a fé de cada um desses irmãos que aqui estão. Deus, arranca, Senhor, toda a barreira do inferno. Ó Deus, neste momento, se há algum empecilho, se há alguma barreira, se há algum impedimento, ó Deus, que tu venha jogar por terra agora, que tu venha, ó Deus, abençoar a vida de cada um deles, seja porta de emprego, seja aumento de salário, como já foi orado, como já foi clamado aqui pelo pastor Geraldo. Deus, nós cremos e temos a certeza e a convicção de que as tuas mãos estão sobre este lugar, neste momento derramando uma chuva de milagre aqui. Confirma, meu Deus, a porta que precisa ser aberta, confirma, Senhor, a comunhão no lar, confirma, meu Deus, Senhor, este casamento que estava, Senhor, à beira do precipício. Ó Deus, restaura agora, Senhor, este casal, restaura agora, Senhor, esta família. Senhor, o aumento, Senhor, que os teus filhos vêm lhe pedindo, ó Deus, concede agora, confirma, Senhor, agora, pelo poder que há no teu nome, pelo poder que há no teu sangue, nós decretamos agora, nós declaramos agora, em nome de Jesus Cristo, o teu povo completamente abençoado, em nome de Jesus Cristo.